Olá, meu querido, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Que bom ter você aqui conosco no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Hoje eu quero compartilhar com você Hebreus, versículo do 1 ao 3. Fique comigo, no final iremos orar. E se você quiser falar conosco, na descrição vou deixar meu WhatsApp para aconselhamento bíblico. Nosso texto base, então, Hebreus 2, do 1 ao 3, acompanhe comigo. Por esta razão, é preciso que prestemos mais atenção ainda ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos se tornou firme e toda transgressão e desobediência recebeu o devido castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação que foi anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos confiada pelos que ouviram. Ore comigo nesse momento, para nós iniciarmos. Querido Deus e amado Pai, permita que a Tua palavra fale ao nosso coração. Pai, queremos crescer no conhecimento das Escrituras, porque se nós conhecermos as Escrituras, Pai, jamais desviaremos dos caminhos do Senhor. Então nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o autor de Hebreus, ele escreve para os cristãos judeus, muitos dos quais estavam correndo risco de voltar atrás, ou seja, de abandonar a fé em Jesus, voltar às práticas da aliança. Queridos, quantos são os cristãos que outrora eram cristãos que liam a Bíblia, que oravam, que achavam errado olhar para uma mulher com intenção impura na rua, achavam errado a pedofilia, a pornografia, o adultério, achava tantas coisas erradas, mas com o passar do tempo, a pessoa vai deixando de se apegar às Escrituras e ela começa a achar agora, cair na besteira de enxergar tudo com a maior naturalidade. Ou seja, nada mais é pecado. O autor aos Hebreus está deixando claro, olha, é muito importante vocês se apegarem à verdade, como eu vou ler aqui com você. Olha a explicação do versículo. Por essa razão é preciso que prestemos mais atenção ainda ao que temos ouvido, para que jamais venhamos nos desviar. Prestemos mais atenção significa ouvir com zelo, com profundidade, com reverência, para que jamais venhamos nos desviar. A imagem aqui é como um barco que sai sem rumo ao negligenciar a sua direção. A negligência espiritual pode nos afastar silenciosamente de Deus. Como eu falei no início, quantas são as pessoas que outrora tudo para ela era pecado. Às vezes ela era até uma cristã islâmica. Tudo era pecado. Só que com o passar dos anos deixou de vigiar. Hoje parece que nada mais é pecado. Só que aí o versículo 2 vai dizer assim, se a palavra dos anjos foi firme, porque se a mensagem transmitida por anjos se tornou firme e toda transgressão ou desobediência recebeu o devido castigo. Olha só, o que o autor está falando aqui? Refere-se à lei do Antigo Testamento, que os judeus acreditavam ter sido entregue por meio de anjos, como diz lá em Atos 5:53 e Gálatas 3:19. A lei, ela era severa. Então, como nos dias de hoje também,
Nós sabemos que jamais nenhum ato de impureza, de rebeldia, de desonestidade vai ficar impune. Tudo está diante de Deus. Nós podemos enganar quem quer que seja, mas o Senhor jamais conseguiremos enganar. E aí, isto mostra a seriedade de ouvir e obedecer a palavra de Deus. Nós, queridos, não podemos de forma alguma ouvir a palavra de Deus e ouvir como se estivesse ouvindo qualquer coisa. Nós temos que se apegar às verdades divinas, porque é a verdade divina que faz com que nós não venhamos nos desviar nos nossos achismos, nos nossos pensamentos. Provérbios diz: não se estribe nos teus próprios pensamentos. E quando nós tiramos os nossos olhos da palavra de Deus, nós começamos a trilhar os nossos caminhos. E como nós iremos escapar? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Essa é uma pergunta retórica com uma resposta implícita. Não há escapatória. Se nós estivermos negligenciando a verdade, nós seremos punidos. A salvação é chamada de tão grande porque foi anunciada pelo próprio Cristo e confirmada pelos apóstolos e por testemunhas oculares. Negligenciar aqui não é apenas rejeitar a verdade, é também ignorar, tratar com indiferença. Então, meu querido, minha querida, eu quero finalizar aqui trazendo algumas aplicações para que sejamos abençoados. Não seja um ouvinte descuidado da palavra de Deus. Você deve ouvir a palavra, prestar atenção, para que você não venha se desviar. Porque o desvio, ele pode ser lento, mas ele é certo. Se você deixar de se apegar às Escrituras, você vai se desviar, ainda que lentamente. Sabe quando você toma um tropicão, um tropeço na calçada? Onde você bate o pé, você não cai no mesmo lugar. Você tropeça num lugar, mas cai geralmente 1 metro, 1,5 metros depois. Talvez você já caiu, porque você já começou a se desviar da verdade. O tombo vai vir. Então se arrependa, volte, se apegue às Escrituras. Valorize a salvação que Deus te deu. Cristo pagou um alto preço por ela. Não trate com frieza algo tão glorioso da parte de Deus. Não trate com frieza. Não brinque com a graça de Deus. A negligência espiritual tem consequências eternas. A negligência espiritual tem consequências eternas. Queridos, que Deus abençoe a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Se você tem sido abençoado com os nossos devocionais, gostaria que você deixasse seu like, compartilhe no grupo da família. E se você quiser falar conosco, aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso WhatsApp. Se você quer um aconselhamento bíblico, só nos chamar e que Deus te abençoe poderosamente.